te esperando para dançar. A palavra de Deus diz em Romanos 12:9: o amor de vocês deve ser sincero, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros, com carinho de irmãos. Cada um de vocês dê mais honra ao irmão do que a si mesmo. Não sejam preguiçosos, mas vivam com o espírito cheio de fervor, pois vocês estão servindo sempre ao Senhor. Alegrem-se na esperança que têm. Tenham paciência nas dificuldades e orem em todas as ocasiões. Meu Senhor e meu Deus, Deus amado, todo-poderoso, obrigada, Senhor, por mais essa quarta-feira que chegou, Senhor. Obrigada, Senhor, por termos todos que estão aqui terem chegado em segurança, Pai. Senhor, prepara agora todos os corações, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para falar com cada uma de nós, Senhor. Senhor, visita cada coração, tira as traves dos olhos, Pai, destampa os ouvidos, quebranta os corações aqui para que cada uma possa receber exatamente aquela porção que o Senhor tem para cada uma, Senhor. Que toda distração, que toda falta de concentração, sono, preguiça, fique do lado de fora, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda ansiedade, toda coisa que possa atrapalhar a concentração no que o Senhor quer falar com a gente, Senhor. Abençoe a pregadora, que o Espírito Santo esteja sobre ela e que derrame através dela aquela porção necessária para o dia de hoje. Senhor, é assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Boa noite, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui, mas é sempre realmente com muito tremor. E glória a Deus por isso. Esse convite veio do Senhor através da vida da minha pastora, alguns dias atrás. E quando o convite veio, ele já veio com um tema. E aí, na semana passada, no culto Quebra o Meu Vaso, quando a Ludo Vitor, ela está aí? Está aí. Quando a Ludo Vitor trouxe o tema, deixe o passado para trás. É esse, não é? Deixe o passado para trás. E ela trouxe o que a gente devia deixar para trás, o que a gente não devia ficar preso no passado. E o terceiro ponto era sobre as glórias passadas. Porque quando Jesus intercepta a nossa história, Ele tem novidade de vida todos os dias para a gente. Só que naquele momento já existia um tema no meu coração, quando Deus me entregou o convite, me entregou o tema. E eu entrei num conflito, sabe, Lu? Eu falei, uai, meu Deus. E o tema de hoje é não rasgue seu testemunho. E na hora que a Lu falou sobre o passado, sobre deixar o passado para trás, eu entrei no conflito assim com Deus. Eu falei, Deus, mas o meu testemunho, ele é sobre quem eu era, de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor fez na minha vida. Mas eu continuei, eu fiquei orando. E quando veio o ponto de, inclusive as glórias passadas, porque Ele tem novidade de vida, ficou muito forte no meu coração, de que o nosso testemunho é uma glória passada que o Senhor fez. Só que hoje, Lu, hoje, às 17 horas, né, minha pastora? O Senhor revelou algo para mim, que o nosso testemunho é sobre o passado, sim, de onde nós estávamos, quem nós éramos, de onde Jesus nos tirou. Porém, é uma evidência presente. O meu testemunho tem que revelar algo no meu presente sobre o meu passado. Então, ainda assim, não é sobre um passado, é sobre o presente. O que eu tenho vivido que revela a glória do Senhor com relação a um passado que já passou e que precisa passar e que não pode fazer parte do meu presente. Amém? E essa palavra de hoje é para quem já conhece Jesus. É para quem já levantou a mão e falou, sim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, como dono da minha vida. Essa palavra de hoje
é para todas nós que já tivemos uma mudança de destino. Porque a eternidade ela é real. O destino é que difere para onde nós estamos indo. A forma como a gente vive a nossa vida hoje é que vai dizer se a gente está indo para o céu ou para o inferno. E quando Jesus interceptou a nossa história, Ele nos tirou de um lugar de trevas. Ele trouxe luz para a nossa vida. E aí, quando Deus me trouxe essa passagem, essa palavra para trazer para a igreja, e lógico que a gente fala e a gente repete, primeiramente para mim, Ele deixou muito claro isso para mim. Essa palavra é para pessoas que já viveram um testemunho. É para pessoas que já enxergaram a diferença que eu fiz na vida delas. E eu creio que todo mundo que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador pode dizer algo que Ele já fez. Então, não é uma palavra carinhosa, é uma palavra de confronto, porque nos traz uma reflexão do que nós estamos vivendo hoje, de como nós estamos vivendo hoje. Porque se tem algo que a gente tem nessa vida como propósito, é honrar e glorificar o Senhor com a nossa vida, com tudo que a gente faz. O mundo tem nos bombardeado com questionamentos sobre propósitos de vida. Qual é o seu propósito? E, de fato, Deus tem propósitos muito específicos e únicos para cada uma de nós, conforme os talentos que Ele nos entrega, conforme o propósito que Ele tem realmente para a nossa vida. Só que existe propósito comum a todas nós. E um deles é, de fato, carregar o nome de Cristo. Não vivemos mais nós, Cristo vive em nós. Precisamos refletir o caráter de Cristo. Isso é um chamado para mim e para você. Se a gente aceitou Jesus como dono da nossa vida, é sobre Ele que a gente deve refletir. As nossas ações, as nossas palavras refletem quem Jesus é, e não sobre quem nós somos. Gabizinha, por favor, coloca para mim em 1 Coríntios 10, 12. E aí, antes que alguém pense, está tudo bem comigo. Eu tenho certeza de que eu estou preservando o testemunho que o Senhor já fez na minha vida. Eu quero trazer essa reflexão para a gente. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Essa palavra é para mim e é para você. Essa palavra é para quem já vive um testemunho e para quem já vive um estilo de vida cristão. Essa palavra é para quem já renunciou por diversas coisas e que hoje opta por tudo que vem do reino. Mas essa palavra é para que sirva de alerta e de reflexão, para que a gente possa testificar se de fato nós continuamos refletindo quem Jesus é. Porque não adianta um dia ter refletido. O chamado é para todo dia refletir. E quando eu pensei, não tema, não rasgue o seu testemunho, veio uma outra frase no meu coração. Proteja o testemunho que Jesus confiou a você. O nosso testemunho não diz respeito a quem nós somos. O nosso testemunho, ele reflete a graça de Deus, que nos alcançou de forma imerecida. O nosso testemunho, o testemunho que a gente carrega, reflete o amor de Deus, que interceptou a nossa história. O nosso testemunho reflete a glória de Deus. Ou seja, não é sobre as qualidades da Mari, não é sobre o sucesso da Mari, não é sobre o que a Mari fez de bom, nem tampouco o que a Mari fez de ruim. É sobre quem Jesus é e que imagem eu estou sendo para aquela pessoa que está me enxergando, que está me ouvindo, que está convivendo comigo. E aí aqui, eu quero trazer à memória de cada uma de vocês, como o Senhor fez isso comigo nessa tarde de hoje, de que quando o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, ele estava falando do povo no Egito. O povo do Egito viveu milagres. A travessia do Mar Vermelho, o maná diário e tantos outros. Só que eles caíram na tentação de murmurar, de praticar idolatria e tantos outros pecados. E eles morreram no deserto. Eu tenho certeza que todas nós temos testemunhos para contar. De quem nós éramos e de quem nós nos tornamos em Cristo.
Não sei se foi a restauração de um casamento. Eu não sei se foi uma bênção de um filho que chegou depois de tanto orar. Eu sei que nós temos testemunhos. Eu não sei se foi uma mudança total de estilo de vida, porque tem que existir essa mudança, tem que ter renúncia. A gente ensina no Casados para Sempre que as coisas são ou santas ou profanas. Um estilo de vida cristão, ele tem que carregar tudo que é santo. O que é do mundo, o que é profano, não cabe no nosso estilo de vida mais. Não reflete o caráter de Jesus. E independente dos testemunhos que vocês já viveram, hoje a reflexão é para a gente entender se a gente continua refletindo Jesus através do nosso dia a dia, do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente reage e também do que a gente pensa, porque o Senhor vê todas as coisas. E refletir quem Jesus é, não é só quando as pessoas estão olhando. É sobre quando a gente também está sozinho com o Senhor. E Ele vê todas as coisas. E, para começar, eu quero ressaltar que o testemunho não é meu e não é seu. Ele é sobre Jesus. A gente poderia até falar, não rasgue o seu testemunho com S maiúsculo, porque o testemunho é dele. Não é sobre a minha história. É sobre o que Ele foi capaz de fazer com a minha história. Foi sobre a mudança que Ele fez na minha história. Foi sobre o destino que Ele transformou da minha vida. Não tem nada a ver comigo. Em uma determinada ocasião, quando eu e o Maurício estávamos tornando público um testemunho meu e dele, ele falou algo para mim que me chamou tanta atenção. Ele, meu amor, que esse nosso testemunho nunca nos deixe vaidosos. E eu olhei para ele e falei, misericórdia, meu amor, como é que eu vou ficar vaidosa com algo tão horrível que nós fizemos? Só que isso acontece quando a gente acha que quem foi o protagonista do nosso testemunho fomos nós. Quando a gente entende que é o poder do Senhor, a glória também é dele. Sem Ele nos capacitando, a gente não é capaz nem de perdoar. Sem Ele nos capacitando, a gente não é capaz de amar. Sem Ele nos capacitando, a gente não é capaz de nada de bom. Por isso, o testemunho que nós carregamos não é nosso, é de Jesus. Nós temos uma responsabilidade espiritual de refletir Jesus nesse testemunho que a gente carrega todo dia. Então não adianta já ter vivido um testemunho e naquele pecado eu não pecar mais se eu estou todo dia murmurando. Porque isso não reflete o caráter de Jesus. Não adianta eu ser um pouco parecida com Jesus e outro tanto parecida com a Mari, velha criatura. Não é sobre isso. Não é sobre parcialidade. O Senhor quer a gente por inteiro. Ele, como a Lu trouxe na semana passada, tudo ficou para trás e tudo se fez novo. Quem nós somos hoje tem que ser tudo novo, tem que refletir absolutamente quem Ele é. E quando a gente pensa que a gente só carrega o testemunho, vem a reflexão. Eu sou testemunha da graça de Deus, do poder dEle e do caráter dEle. Eu preciso ser. Eu não entreguei minha vida para Ele. Eu não disse que eu sou cristã. Eu não propago para todos os lugares que eu sou cristã, serva do Senhor. Eu preciso refletir tudo isso. A graça, o poder e o caráter dEle. Só que aí vem a primeira reflexão. Nós temos sido? E aí, responda com você e o Senhor. Não há nada melhor do que a gente poder ter essa liberdade com Ele, que sabe de todas as coisas. E como Ele gosta de um coração arrependido. E, por favor, Gabi, coloca para mim 1 Coríntios 10, 31. Quando a gente entende que a palavra de Deus tem algo para mim e para você, como? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O testemunho que eu carrego não diz nada sobre mim, diz sobre quem Jesus é. Ele precisa refletir o caráter de Jesus. A minha vida, qualquer coisa que eu faça na minha vida, precisa glorificar o nome do Senhor. Então fica essa reflexão, eu quero que nesse início do culto,
diante de tudo que a gente vai ouvir, que o Senhor me entregou, eu quero trazer essa reflexão. Que o Espírito Santo possa revelar a cada uma de nós. Onde é que nós não temos feito algo que tenha glorificado o nome dEle? Porque qualquer outra coisa, é tudo. Tudo que a gente faz tem que glorificar o nome do Senhor. E aí a palavra é clara, né? É tudo. Que eu fizer, que eu faça para a glória dEle. Esse é um chamado para todos nós, que tem que ser visto, percebido e revelado através de quem nós somos. E aí, vem o tema. Não rasgue o seu testemunho. A gente vai falar como é que a gente rasga o nosso testemunho. Mas se tem uma condição que a gente tem que se reconhecer, é que nós somos pecadoras. A palavra de Deus diz que se a gente não se reconhece pecador, a gente é mentiroso. A gente tem que se reconhecer pecador. Mas tem algo que me incomoda muito. Porque eu sou pecador, eu posso pecar. Isso não cabe para nós, que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós somos pecadores, sim. Mas permanecer no erro, permanecer no pecado, não reflete o caráter de Cristo. Não há pecado que seja mais ou menos aceitável. Pecado é desobediência. Desobediência não reflete o caráter de Cristo. E o chamado é para que tudo que a gente faça honre e glorifique o nome dEle. E aí, obedecer é uma decisão. A Lu falou algo no culto passado que ela costuma dizer que ela teve uma revelação, que a Bíblia inteira é uma decisão. A gente decide obedecer. A gente decide praticar a palavra. E sabe, mulheres, eu estava hoje meditando com o Senhor, e Ele fez algo interessante comigo. Apesar dele ter me entregue esse tema há alguns dias, eu tive algumas revelações durante esses dias. Só que na hora de colocar no papel, até às 16 horas da tarde, eu não tinha conseguido colocar uma frase, a não ser o tema. E eu pensei, eu acho que realmente o Espírito Santo está querendo ter muita liberdade essa noite. E amém, glória a Deus por isso, né, Lu? Você viveu algo parecido. Só que eu ainda fiquei assim, Lu, escrevendo e rasgando. Escrevendo e rasgando. Eu me coloquei nesse lugar, só que nada saía. E apesar de todas as experiências que eu tive em cima desse tema. E aí, eu fiquei pensando sobre essa questão. Jesus, ok, a gente decide obedecer e, ao mesmo tempo, somos pecadores. Frágeis, vulneráveis, precisamos do Senhor para absolutamente tudo. Como não rasgar o testemunho? Como proteger esse testemunho que a gente carrega? E aí ele começou me dizendo sobre a decisão. A primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir. Eu decidi honrar e glorificar o nome do Senhor em tudo que eu faço. Eu preciso decidir manter o testemunho de quem Ele é na minha vida, do que Ele fez na minha vida. E uma das coisas que Ele gritou ao meu ouvido essa tarde foi: nós não podemos ficar indiferentes ao pecado. E aí, se você parar para pensar, vou falar de mim. Quem a Mari era antes de Jesus chegar? Eu era uma pessoa muito vaidosa. Eu até brinco que falsa modéstia não era meu pecado, porque eu era vaidosa. Eu sabia que eu era muito, muito maravilhosa. Então, e achava isso maravilhoso. Eu achava que eu estava no topo por causa disso, porque eu reconhecia, afinal de contas, o valor que eu tinha. Então, esse é um passado que, quando Jesus chegou na minha vida, Ele trouxe uma luz que Ele falou: não é nada sobre você, minha filha. Se algo de bom você faz, sou eu. Então, eu sou uma ex-vaidosa. Eu preciso ser uma pessoa que transborda humildade. Só que tem um detalhe. Se eu não vigiar, eu caio nesse pecado de novo. E sabe o que é pior? Se eu não estiver buscando a presença diariamente, eu não percebo esse pecado. Aí vem a palavra que o Maurício trouxe, a hipóxia. Eu estou morrendo, mas eu estou achando que eu estou super bem.
Eu estou morrendo espiritualmente, mas eu estou na igreja todo domingo, toda semana, em todos os cursos. Eu, Mariana, eu era autossuficiente. Eu preciso ser hoje aquela que transbordo a minha dependência de Jesus. Eu preciso. E uma coisa que Deus já me revelou de forma muito clara: esses pecados de onde Jesus me tirou quando Ele interceptou a minha história, são áreas vulneráveis, que eu preciso vigiar para sempre. Lógico que existem pecados que eu acredito que uma vez que a gente se arrependa e que a gente viva esse estilo de vida e que a gente se comprometa nessa aliança diária com o Senhor, a gente não vai mais cometê-los. Porém, tem alguns como murmuração, julgamento, que muitas vezes são confundidos como características de uma pessoa, pecados como fofoca. Esses também são pecados. E eles também não refletem o caráter de Jesus. Quando eu ajo dessa forma, eu como cristã, que Jesus é o dono da minha vida, eu estou comprometendo a imagem que eu reflito através da minha vida. Se eu sou uma ex-mentirosa, eu preciso transbordar a verdade. Não existe mentirinha. Definitivamente, mulheres, não existe mentirinha. Mentirinha é pecado. E o pai da mentira é o diabo. Aí, a gente peca, nesses pecados de onde o Senhor já nos tirou, e aí acontece uma maldição na nossa vida, porque é assim. Quando a gente obedece, vem bênção. Quando desobedece, vem maldição, que é uma correção de Deus para nos trazer de volta. E aí eu culpo Deus de estar vivendo aquilo, quando, na verdade, fui eu que desobedeci, fui eu que pequei. E aí eu fiquei nesse conflito hoje com Deus. Eu falei, ok, Deus, eu creio que a gente tem um desejo no nosso coração de não pecar. Eu creio que a gente tem um desejo genuíno no nosso coração de refletir o caráter de Jesus. Eu creio que a gente quer que todas as pessoas olhem para nós e leiam a palavra de Deus. Mas a gente tem conseguido ser assim? A gente tem vivido dessa forma em todas as áreas da nossa vida? Porque eu preciso refletir o caráter de Jesus dentro da igreja, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, no trânsito, em todos os lugares. Eu preciso, já que eu entreguei minha vida para Jesus. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Quando a gente peca, qualquer pecado, a gente entra num lugar de perder o discernimento. E aí você fala assim, isso aqui é exagero. Não tem nada na Bíblia que seja exagero. Não tem nada na Bíblia que dê para cortar. Não tem nada. A palavra ela é 100% a verdade. E se eu praticar e decidir praticar e obedecer, independente de eu entender, eu vou colher as bênçãos e as promessas que a palavra de Deus me garante. E para mim é muito forte essa questão de que essas áreas de onde Jesus me tirou são áreas que eu preciso prestar atenção para sempre. Eu era vaidosa. Eu presto muita atenção na hora de postar uma foto em rede social, para ver se a motivação do meu coração é receber curtida ou é glorificar o nome do Senhor. Mulheres, definitivamente, as nossas vestes têm glorificado o nome do Senhor? As palavras que saem da nossa boca têm glorificado o nome do Senhor? As nossas reações têm glorificado o nome do Senhor? Esse lugar de onde Jesus já nos tirou, a gente permanece fora dele ou de vez em quando a gente cai nele? E para trazer essa reflexão para a nossa vida, eu quero trazer um exemplo da Bíblia, que mexe muito comigo. Está em 1 Samuel 15, por favor, Gabi. Eu vou ler a história de Saul. Saul rasgou o testemunho dele. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi ungido rei. Mas ele se perdeu nele. Não foi diabo, não. Foi ele. Ele se perdeu nele, na carne dele, na alma dele, na vaidade dele, no ciúme dele, na inveja dele. Ei,
Ele rasgou o testemunho dele. E isso acontece nos dias de hoje ainda. 1 Samuel 15, Gabi, por favor. Isso. Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora, um comando de Deus: vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afaste-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Saul não obedeceu a Deus. Saul obedeceu a Deus parcialmente. É desobediência. Destruíram apenas o que não tinha valor. Ele decidiu o que ele ia fazer, independente do comando de Deus. Ou que era de qualidade inferior, com base no senso de justiça dele e no critério dele. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Um abismo puxa outro abismo. Começa com um pecado que puxa outro, que puxa outro. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Mentiu. Outro abismo. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-las ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Ele ainda justificou. Ele sequer se arrependeu. Então Samuel disse a Saul: basta. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Essa era a ordem de Deus. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Ele continuou justificando. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Eu decidi poupar o rei Agag. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça. E hoje está dizendo para nós: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros.
A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir num erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ele foi escolhido pelo Senhor e foi ungido como rei. Ele rasgou o testemunho dele. Ele decidiu rasgar o testemunho dele. Ele decidiu agir com a força do braço dele, com o senso de justiça dele, para benefício próprio. Só que não acabou aí, não. Então Saul confessou: sim, pequei. Desobedeci às instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Aqui, talvez ele tenha tirado os olhos do Senhor, talvez não, ele tirou e olhou para as circunstâncias. Isso não acontece com a gente? A gente tira os olhos daquele que faz todas as coisas, daquele que nos chama e que nos capacita para o chamado, e olha para a circunstância, e de repente, aquele casamento restaurado, eu estou numa crise nele, e eu entendo que agora eu tenho que divorciar. Eu estou rasgando o meu testemunho. Agora, imploro que perdoe meu pecado, e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra de seu manto, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aí, vai questionar Deus? Isso é consequência de pecado. Isso é consequência de decisão errada. O Senhor o escolheu como rei, o ungiu como rei, só que ele decidiu desobedecer. Vai colher fruto. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas, por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Ainda assim, não houve arrependimento. Ainda assim, existia uma vaidade, onde ele queria que a imagem dele fosse honrada diante das pessoas. A imagem era mais importante do que uma reconciliação com Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Só que a gente não percebe, muitas vezes, pela hipóxia. Continua, Gabi. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele. E Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: com certeza a ira dele já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse: Samuel obedeceu às ordens de Deus. Assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem um filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Era essa a ordem do Senhor desde o início. Saul não obedeceu, mas Samuel obedeceu. Depois Samuel foi para Ramá e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade. Até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. Como dói. Como dói ver uma pessoa nessa circunstância. Como dói ver uma pessoa cega pelo pecado. Como dói ver uma pessoa em hipóxia, morta espiritualmente, achando que está em relacionamento com Deus, propagando em rede social a palavra de Deus, mas sem praticá-la. O chamado é para praticar o evangelho, é para praticar a palavra. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Como essa história falou comigo hoje, como eu trouxe para a realidade. E aqui eu fiz algumas considerações. A nossa obediência começa quando Deus fala. E como Deus fala? Através da palavra dele.
Muitas pessoas ficam esperando Deus falar de forma audível. Ele fala assim também, mas dependendo do nível de intimidade que você tem com Ele. Se você está todos os dias no seu secreto, rendido aos pés dele, Ele vai falar. Só que Ele fala o tempo todo através da palavra dEle. E a gente decide ou não obedecer. A palavra dEle, Ele está falando, e a decisão é nossa, minha e sua. Assim como Saul teve a opção de desobedecer. Mas ele decidiu desobedecer. A nossa obediência ela é provada quando Deus se revela a nós. Quando a gente começa a ler a palavra, e a palavra salta, perdoar 70 vezes 7. É muito claro. A palavra de Deus é clara que a gente deve perdoar as pessoas 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias. A gente decide obedecer ou não. A gente decide justificar ou não, como Saul fez. Ah, mas eu não vou perdoar porque, afinal de contas, a pessoa não se arrependeu e não me pediu perdão. Isso é justificativa. Isso não nos tira do pecado. A obediência é o que a gente faz depois que Deus fala. Deus falou. E a gente está praticando o que Ele falou? E aí vem que o nosso testemunho começa a ser rasgado quando a gente começa a negociar a vontade de Deus. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias. Quando a gente começa a olhar para as pessoas. Quando a gente começa a olhar para as provas. A gente tem sido muito ministrado aqui na igreja sobre as aflições. A gente vai ter. As provas vão existir. A gente louvou aqui no início. O Senhor nos chama ao deserto para falar de amor. Até o deserto da nossa vida tem que honrar e glorificar o Senhor. Sabe por quê? Porque é no deserto que a graça dEle nos basta. É no deserto que o poder dEle se aperfeiçoa em nós. É na nossa fraqueza que a força dEle é demonstrada através da nossa vida. Isso reflete Jesus. Só que a gente começa a rasgar quando a gente começa a olhar para as circunstâncias. Vamos voltar ao casamento? Estou em crise. Já vivi milagres no meu casamento. Jesus interceptou a nossa história, minha e do meu marido. Já vivemos testemunhos, já tivemos um casamento restaurado, mas agora estamos em crise. E aí, eu deixo de refletir tudo aquilo que Jesus já fez e começo a ser aquela mulher soberba, aquela mulher que acha que eu sou a pastora do meu marido, aquela mulher que começa a apontar ao invés de auxiliar. Eu começo a rasgar o testemunho de quem Jesus é, porque esse não é Jesus. O testemunho não é sobre mim, é sobre aquele que eu carrego. É sobre Jesus. E é uma decisão. Não vamos parar de delegar responsabilidade para as pessoas. Vamos assumir a nossa responsabilidade de tomar a decisão de obedecer a Deus, de refletir o caráter dEle. E aí tem algo que é muito triste, que o pecado endurece o coração. O pecado endureceu o coração de Saul. Um abismo foi puxando o outro, um pecado foi puxando o outro pecado. Quando o nosso coração endurece, a gente perde o discernimento de que está fazendo algo que é errado. E aí, você sabe, porque assim como teve a história de Saul, teve a história de Davi. Davi também errou. Davi pecou, mas ele se arrependeu e voltou aos pés do Senhor. E Saul não. Aí eu trago a história de Davi para trazer a importância que a gente tem de ter um coração ensinável e de ter um Natan na nossa vida. Mas um Natan que tem a liberdade de falar o que ele está enxergando, a ponto de você não criticá-lo ou julgá-lo, ou fechar a cara para ele. Um Natan que você possa ouvir a história que você está vivendo através da boca dele e ele falar, esse é você, essa é você. Essa pessoa vaidosa é você. Não, não é não, eu já fui. Mas está sendo de novo. A gente precisa ter o coração ensinável. E um coração ensinável vem da nossa comunhão com Deus. Teve algo que a pastora falou recentemente, que uma pessoa que é murmuradora é uma pessoa que não tem uma vida de oração. Uma vida de oração reflete um coração grato. Então, o que é que a gente tem refletido contrário à palavra de Deus, que tem demonstrado o caminho torto que a gente está se desviando e que a gente precisa retomar? E o coração duro, ele prefere justificar o pecado
do que se arrepender dele. Porque você não discerne o pecado. Aí você justifica que você não vai fazer isso porque o outro não fez. Que você não dá conta daquilo porque, afinal de contas, a situação é muito difícil. Deus deseja um coração obediente. E a decisão desse coração é nossa. Ele não faz isso por nós. Ele não faz isso por nós. E a palavra de Deus é clara. A gente viu. Obedecer é melhor que sacrificar. E, mulheres, muitas vezes a gente vai obedecer sem entender. Muitas vezes a gente vai simplesmente entender que é aquilo que Deus espera de mim, que por isso eu vou fazer. Quase sempre, para ser bem sincera. É quase sempre. A nossa mente não alcança. A nossa mente não alcança os planos de Deus. É isso, senão não é obediência. É conveniência, como a Luísa pregou aqui. Exatamente. A nossa mente não alcança o que o Senhor tem para nós. Não alcança o que Ele tem para nós por trás daquela ordenança que Ele tem para a gente, daquele mandamento que Ele tem para a gente. E não tem que alcançar, não. Simplesmente viva. E experimente o que aquela obediência vai te trazer de bênção. Agrade ao Senhor. Eu falo muito isso de forma repetida, que quando a gente entende que tudo que a gente vive é entre nós e Deus, tudo fica mais leve. Por quê? O nosso testemunho, ele começou aqui, na cruz. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para que ele tivesse morte de cruz. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus fez por mim e por você nessa cruz tem que ser a base do testemunho que a gente carrega. Nós temos refletido com as nossas ações, palavras e reações e pensamentos o que Ele fez por nós na cruz? É uma reflexão, tá, gente? Que tem que estar em nós todos os dias. A Lu do Danilo, ela trouxe recentemente algo, uma palavra dizendo sobre uma vida de confissão diária, de arrependimento diário. Todo dia a gente vai errar. Mas a gente não pode permanecer no erro. A gente tem que errar e na mesma hora se arrepender, tem que incomodar, porque o Espírito Santo habita em nós. É Ele que nos dá a revelação do pecado. Só que se a gente esfria e peca, vai endurecendo o coração, aí não vai vendo problema nisso, nem naquilo. Saul valorizou mais a sua posição, sua honra e a aprovação das pessoas, do que sua obediência a Deus. Misericórdia. E o quanto isso é real nos dias de hoje? Deus vê tudo que a gente faz. Deus vê tudo que a gente pensa. Deus vê tudo que a gente sente, ainda que ninguém descubra, tá? Se você sentiu ciúme ou inveja, Deus viu. Se você não se arrepende, você pecou. E vai puxar outro abismo. Ninguém pode ter visto, mas Deus viu. E ainda assim, a gente se preocupa mais com o que as pessoas estão vendo do que aquilo que Deus está vendo. Aquilo que Deus já fez por mim nessa cruz. O que Jesus já fez por mim. E aí, gente, a gente cai naquele pecado, né? Que Eclesiastes fala. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. No final das contas, tudo é vaidade. Porque, sem perceber, eu tirei Jesus do trono e eu me coloquei assentada nesse lugar. Porque se eu quero honra para mim, eu esqueci que o testemunho que eu carrego é para glorificar quem Ele é. Não é sobre a Mari. E a palavra de Deus ela é muito clara. Aquele que me ama, me obedece. Aí eu fiquei pensando, né? É tão fácil a gente falar que ama a Deus, e eu creio que a gente acredita que ama, porque a gente sabe o valor que Ele tem na nossa vida. Mas a gente tem demonstrado esse amor em obediência, porque a palavra dele diz, aquele que me ama, me obedece. E aí, vem aquele chamado. Não adianta conhecer a palavra apenas. A gente tem que praticar. A gente tem que viver a palavra. Como a gente tem sido ministrado no culto de domingo, a pastora trouxe, sobre os pecados.
sobre o descanso e sobre os pecados que nos tiram desse descanso. Quais pecados nós temos cometido? A ira? Quais? O testemunho, ele começa na cruz e ele é preservado na obediência. Se a gente não obedece, a gente começa a rasgar o nosso testemunho. E ele começa a ser rasgado quando a gente começa a negociar a vontade de Deus. Não é mais sobre o que a gente pensa. Não é mais sobre o que a gente quer. E sabe algo que Deus falou muito forte ao meu coração para eu derramar sobre vocês, sobre a vida de vocês? Não deixe o diabo enganar vocês sobre o fato de que vocês não estão pecando, porque afinal vocês são boas. Porque afinal de contas vocês não roubam, não matam, não adulteram. Desobedecer é todo e qualquer pecado. Isso é uma mentira que Satanás está pregando. Quantas pessoas eu ouço assim? Eu creio em Deus. Eu sou bom. Eu não faço mal a ninguém. Eu não mato, eu não roubo. Eu não adultero. Vou para a igreja. E como está as minúcias da sua vida? Como estão as minúcias da sua vida? O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Só que é tão mais fácil obedecer à igreja. É tão mais fácil obedecer e colher as promessas do Senhor. Ainda que no tempo dele. Porque enquanto as promessas não vêm, ele nos sustenta no deserto. Enquanto as bênçãos não chegam, a gente tem a oportunidade de glorificar o nome dele em tudo que a gente vive. O testemunho, ele continua sendo rasgado quando eu protejo a minha imagem ao invés de me arrepender. O caminho para ter um testemunho preservado, para nós que somos pecadoras, porque somos, é o arrependimento. Não há outro caminho do que o arrependimento. Errar nós vamos. Mas que isso nunca nos dê autoridade de errarmos e pecarmos naquilo que já ficou para trás. Misericórdia. E o testemunho, ele é restaurado quando um coração endurecido volta a se render a Jesus. E tem algo que Deus falou muito forte ao meu coração quando Ele me entregou esse tema. Ele falou, não rasgue seu testemunho, porque ele reflete quem Jesus é. Mas ele reflete também o propósito que ele tem para a nossa vida. A pastora tem uma frase que eu repito mais do que ela própria, que o que Deus está fazendo em nós é muito pouco perto do que Ele quer fazer através de nós. É muito egocentrismo achar que tudo que está acontecendo na minha vida é para eu ser feliz. Não é isso não. Inclusive as dores, as provas que hoje eu enfrento, é para que o poder dele seja visto no meu testemunho, para que outras vidas sejam alcançadas. E nós vivemos algo lá em casa, acho que umas 2 semanas, que mexeu muito comigo, que eu creio que já era Deus mostrando sobre o testemunho. Algumas pessoas já me ouviram contar que a Nera, que é a pessoa que trabalha conosco há muito tempo, foi quem orou pela minha família, pela minha casa. Ela ajoelhou por nós. Muito tempo. Ela não desistiu de nós. E ela orava para que a gente conhecesse Jesus, entregasse a nossa vida a Jesus. E ela orava para que a gente tivesse pastores que caminhassem perto da gente, para que a gente nunca se desviasse. E eu lembro que uma vez ela falou assim, nossa, quando eu orava para que eles caminhassem perto, eu não saberia que eles caminhariam tão perto. Eu falei, glória a Deus. Só que quando ela orava pela minha casa, ela orava pela nossa salvação. Ela queria ver a minha casa salva. E há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, ela chegou para trabalhar com uma cara de dor. Eu falei, o que foi, Nera? Ela falou, meu dente quebrou, eu vou precisar ir no dentista. E eu imediatamente peguei o telefone e mandei mensagem para a Kalinde. Mandei mensagem para a Kalinde e ela, no mesmo dia, conseguiu atender a Nera. A Nera foi para lá. E eu falei para a Kalinde, a Luísa quer abençoá-la. E ela me respondeu da seguinte forma, Mari, nós vamos abençoá-la. Enquanto o Emílio tratava o dente dela, ele entendeu que a nossa conversão passou pelos joelhos dela. Quando a Nera orou pela minha casa,
ela não imaginava que até hoje ela colheria frutos dessa oração. Na verdade, ela não orou para ser abençoada por essa oração. Mas o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais. Esse dia, ela chorou muito e saiu com a boca toda anestesiada e foi para a igreja agradecer. Agradecer a bondade de Deus, o amor de Deus pela vida dela. E foi muito lindo porque quando a gente ora por alguém, a gente ora para que aquela pessoa viva um milagre. Mas eu ouvi sábado uma frase que virou uma chave no meu coração. Não é sobre o milagre, é sobre o propósito do milagre. O testemunho que hoje eu e minha casa a gente carrega alcançou e alcança outras famílias. E glória a Deus por isso. Isso é o testemunho dele através de nós. Tem nada a ver com a gente. A gente vive porque a gente diz sim todos os dias para Jesus. Mas ele que faz, o poder é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, tudo é dele. Só que é muito lindo você pensar que o Emílio, ao atender a Nera, sentiu dentro dele o Espírito Santo dizer que a Nera orou pela minha casa e na minha casa ele encontrou Jesus. É a história da Roberta com a Flavinha, com a pastora Flavinha. Quando ela orava pela salvação da pastora, quando a pastora ainda era depressiva, ela não imaginava que por trás dessa oração viria um chamado de uma igreja. Não é sobre o milagre, é sobre o propósito. Só que aí existe um propósito para mim e para você, através do testemunho que a gente carrega. Só que se a gente para de refletir quem Jesus é, através do testemunho que a gente carrega, o que a gente está fazendo com esse propósito? Aonde vai chegar essa mensagem? E sabe outra coisa? Quando a gente fica num lugar de desobediência, de pecado, a gente vive uma sentença. Quando, na verdade, tem que ser uma condição. É uma condição de pecadoras que nós somos. Não pode ser uma sentença de pecadoras. Não pode ser uma sentença do pecado que você está vivendo. Você não pode aceitar viver no pecado. Nem eu, nem você. A gente precisa decidir todos os dias refletir Jesus Cristo. E quando o Senhor me entregou essa palavra, Ele trouxe para mim a responsabilidade que eu tenho de todos os dias me prostrar aos pés do Senhor e fazer essa reflexão. Primeira, eu tenho preservado o testemunho que Ele já fez na minha vida? Eu tenho me mantido fora dos lugares que Ele já me tirou? Da vaidade, da autossuficiência, da mentira e de tantos outros. Tantos outros. Por que é tão importante a gente saber qual é o pecado que a gente já cometeu? Para vigiar nessa área. Porque o diabo ele é muito sutil, gente. Ele anda ao derredor. E ele aproveita todas as vulnerabilidades nossas para nos pegar naquele lugar de onde Jesus já nos tirou. São vários testemunhos. Eu já vivi muitas vezes isso. Uma determinada ocasião, eu vivi algo que eu já tinha sido liberta e relatei para a pastora, bem no início da minha caminhada, e a pastora falou, cadê a espingarda? Eu falei, para quê? Ela, para matar a velha criatura. Porque ela voltou com tudo. E ela volta. Eu lembro que aquilo ali foi uma virada de chave para mim. Porque eu acreditava genuinamente que aquela pessoa que eu tinha deixado de ser, eu não seria nunca mais. Eu acreditava, até Deus me dar essa experiência. De eu viver aquela coisa dentro de mim, que já não fazia mais parte de mim, e eu entender que a velha criatura está aqui, ó. Basta eu esfriar. Basta eu me afastar dos caminhos do Senhor, basta eu deixar de ir para o meu secreto, para o meu devocional, de meditar na palavra. E aí, eu entendi sobre uma forma de preservar, proteger o testemunho que eu carrego sobre quem Jesus é. É muito além de ser igreja, de viver igreja, de ser serva do Senhor. É ser aquela que Ele me criou para ser. Porque não adianta estar na igreja sendo aquela pessoa diferente. Não adianta estar na igreja reparando nas pessoas e julgando elas e falando delas.
Não adianta estar dentro de casa sendo aquela mulher rixosa, sendo que o Senhor já me fez entender que hoje eu sou uma mulher auxiliadora. Não adianta eu ser uma mulher murmuradora, se eu já entendi que eu preciso, em tudo que eu faço, glorificar o nome do Senhor. É uma decisão. Ah, mas eu não dou conta. Não vai dar mesmo. É o Espírito Santo que nos capacita. Não tente dar conta com a força do seu braço, porque vai ficar impossível. E é aí que a graça dele nos basta. É aí que a força dele se aperfeiçoa em nós. É aí que o poder dele é visto em nós. E é aí que a gente carrega um testemunho de quem ele é. Então, que a gente não rasgue o nosso testemunho, porque ele representa quem Jesus é. E porque o nosso testemunho é um instrumento perto do que Deus quer fazer através da nossa vida. A nossa cicatriz vai nos levar ao nosso chamado. Existe algo muito além do nosso umbigo, que é a obra do Senhor. Muito além. Que a gente possa se arrepender de ser tão egocêntrico a ponto de achar que tudo que Deus quer fazer é em mim. Não. E não é também sobre quem eu sou. Mulheres, peçam esse discernimento ao Espírito Santo. Se existe algum testemunho da vida de vocês, que vocês ainda glorificam o nome de vocês. É muito real, é muito sutil isso. Porque não é sobre a gente. É sobre o poder de Deus em nós. Até o fato de sermos mulheres de Deus, soldadas, diligentes com a obra, até isso é o Espírito Santo em nós. Até isso é o testemunho de quem Ele é em nós. Isso só mostra que a gente tem decidido por Ele todos os dias. Isso mostra que a nossa decisão tem sido escolher Jesus em primeiro lugar. Porém, o poder, a graça e a misericórdia são dele. E aí vem a pergunta. Tá. Entendi tudo isso. E agora? Eu entendi que eu estou rasgando meu testemunho. E detalhe, tá? Muitas vezes, ou quase sempre, a gente não rasga assim. Vai aos pouquinhos, como foi com Saul. Saul rasgou o testemunho dele aos poucos. Cada pecado cometido e não arrependido é um rasgo no seu testemunho. No testemunho que você carrega sobre quem Jesus é. E aí, o chamado hoje é para que a gente possa visitar as áreas da nossa vida. Enquanto eu recebi essa palavra, eu vi áreas da minha vida que eu não estava agradando a Deus. Que Ele queria mais de mim. E glória a Deus por isso, porque nós não estamos prontos. Sabe quando a gente vai estar pronta? Nunca. A gente precisa entender que a gente está em obra até o dia que Jesus voltar. Só que essa condição não pode nos deixar no lugar de não refletir quem Jesus é. O meu convite hoje, pastora Sara, o meu convite hoje é que a gente possa visitar as áreas da nossa vida, com toda a sinceridade e humildade do nosso coração, e entender onde é que tem um rasgo. Se arrepender de qualquer coisa que a gente tenha dito, pensado, feito, reagido, que não reflete quem Jesus é. Que não reflete a cruz que a gente carrega. Que não reflete o amor que interceptou a nossa história e nos salvou. Mulheres, a eternidade ela é real. Mas o destino, quem faz são as nossas escolhas. Deus não nos obriga a nada, mas Ele espera de nós tudo que está na palavra de Deus. Hoje é dia de decidir obedecer. Hoje é dia de decidir pedir ao Espírito Santo para que Ele se revele a nós, se há algo que precisa ser mudado. Hoje é dia de se render aos pés daquele que tudo fez, daquilo que tudo faz e daquele que tudo fará, se a gente permanecer nele, se a gente continuar decidindo obedecer. Se essa palavra falou com você, em alguma área da sua vida, e se trouxe arrependimento para o seu coração, eu quero convidar você a escutar esse louvor aqui na frente, para que a gente possa fazer uma oração.
graça.